Sem dúvidas, um dos animes mais famosos de todos os tempos é JoJo's Bizarre Adventures. E um dos motivos para essa fama são os stands, criaturas espirituais mega poderosas que ajudam os personagens em batalhas e outras situações. Mas você já se perguntou quais são os stands mais poderosos dentro do mundo de JoJo? Bom, o meu nome é Tamura e hoje nós vamos listar os encostos mais poderosos de JoJo's Bizarre Adventures. Então já deixa o like e se inscreve, e sem muita demora, vamos pro que interessa. Começando com um stand bem popular entre a comunidade de JoJo, o Crazy Diamond é o stand do Josuke, o protagonista da parte 4. Sua principal e única habilidade é restaurar qualquer objeto destruído ou fazer ele retornar à sua forma original. Por exemplo, ele pode pegar algum alimento e retornar ele à sua matéria-prima, como transformar um pão em trigo novamente. Esse stand também consegue usar a sua habilidade para curar aliados com ferimentos graves, mas ele não pode reviver ninguém ou curar o próprio usuário, sendo esse o maior defeito desse stand. O fato do Josuke não conseguir se curar faz com que ele seja um alvo fácil quando essa brecha é descoberta, isso por causa do seu alcance efetivo como stand, que é horrível, o que complica muito a vida dele na hora de se defender, e por isso, esse stand está tão abaixo na nossa lista. Mas ignorando esses detalhes, o Crazy Diamond é um excelente stand para o dia a dia e problemas cotidianos, mas não tão bom assim em batalha. Mas sem muita demora, vamos partir para o próximo colocado. Sendo apresentado na parte 6 de JoJo, o Weather Report é o stand do Domenico Pucci, um dos Joubros da Jolyne em Stone Ocean. Esse stand tem uma habilidade um tanto quanto apelona, que consiste em simplesmente controlar o clima. O raio de alcance da habilidade desse stand é de aproximadamente 30 km, fazendo com que seja possível ele criar tempestades em proporções gigantescas e até mesmo condições climáticas que sejam favoráveis a ele, já que ele tem total controle do clima. Um exemplo disso foi quando esse stand fez chover sapos venenosos do céu, mas tudo isso não é muito efetivo quando você acha o usuário, o que torna ele vulnerável e sem muito tempo de reação, já que as habilidades do stand não são de defesa imediata e a força em combate do stand não é das mais elevadas. Mas mesmo assim, é sem dúvidas um dos stands mais poderosos da obra. Mas sem muita demora, vamos continuar a nossa lista. Sendo o stand de um dos vilões mais icônicos de JoJo, o G4C é o oitavo colocado da nossa lista. Sendo apresentado durante a parte 7 de Shield Run, o G4C é o stand do vilão Valentine, e sua habilidade é um tanto quanto peculiar. Depois de certo ponto na história, descobrimos que esse stand consegue fazer o seu usuário transitar entre dimensões, o que permite ele fazer diversas coisas em diversas oportunidades diferentes. Por exemplo, o Valentine pode fugir para outra dimensão quando estiver muito ferido, ou trocar de lugar com uma outra versão de uma outra dimensão dele mesmo, o que, se ele for rápido o suficiente, faz dele praticamente invencível. E como se não bastasse só essa habilidade, ele também tem o Love Train, uma barreira dimensional imensa que protege ele, e além disso, redireciona qualquer ataque feito a ele para o ser vivo mais próximo, como uma válvula de escape para qualquer dano que ele tomar. Fora que o status de força e agilidade desse stand são bem decentes, o que faz dele um ótimo stand para se ter em combates corpo a corpo, fazendo dele o melhor stand para se ter no mundo de Shield Run. Sendo o stand de um dos meus personagens favoritos dentro do mundo de JoJo, o Heaven's Door é o nosso próximo colocado. O Heaven's Door é o stand de Rohan Kishibe, o mangaka da parte 4, e dentre os stands dessa lista, esse talvez seja o que mais vemos em ação dentro da obra. A habilidade desse stand é transformar o oponente em um livro, possibilitando o usuário a escrever o que quiser no oponente, e o que for escrito será concretizado. Por exemplo, o Rohan pode fazer o oponente perder o stand, ou até mesmo fazer ele desistir da luta apenas escrevendo isso nele. Essa habilidade faz com que diversas possibilidades possam acontecer dentro da obra. Se o Rohan quisesse, ele poderia mudar ou manipular pessoas importantes ao seu favor, o que poderia ser muito perigoso se caísse em mãos de usuários errados. Fora que, se usado de forma correta, o usuário nunca terá que passar por um confronto ou situações de risco, porém nenhum status de força relevantes estão nesse stand, fazendo ele ser colocado no fundo da nossa lista. Aparecendo durante o caminho da gangue na parte 5, o Notorious Big é de fato o stand mais diferente dessa lista aqui. O Notorious Big é um stand automático, um tipo de stand que não precisa de um usuário para funcionar ou agir, e por conta disso, o Notorious Big não ataca aquilo que ele vê, e sim
aquilo que ele ouve ou sente se mexendo. Então tudo que se mexer minimamente próximo a ele, ele vai atacar. Isso fica nítido na batalha do avião, onde o stand atacava tudo que se mexia e, para piorar, ele não sofria dano algum dos membros da gangue. A única forma que a gangue encontrou para derrotar esse stand foi jogar ele do avião no meio do oceano, onde ele ficaria preso, mas não eliminou o stand, fazendo dele um stand basicamente imortal em Jojo, e isso fazendo ele merecer o top 6 da nossa lista. Sendo um stand que poucas pessoas entendem como funciona em Jojo, o Soft and Wet é o top 5 da nossa lista aqui. Aparecendo como o stand do protagonista da parte 8, o Gap, o Soft and Wet é um stand de aparência estranha, porém com uma habilidade bem apelona e forte. Ele consegue criar bolhas para lançar em direção aos seus inimigos, mas não são bolhas comuns. Ele tem a capacidade de roubar características de pessoas e objetos com essas bolhas. Por exemplo, Soft and Wet pode lançar bolhas em direção aos seus ouvidos e elas podem literalmente roubar sua capacidade de ouvir e escutar as coisas caso encostem em você, deixando você completamente surdo no meio da batalha. Essa habilidade é mostrada diversas vezes no mangá, e de fato, esse stand tem um potencial de força estratégica absurda, fazendo ele abrir o top 5 da nossa lista de stands mais fortes em Jojo. Começando o nosso top 4, o Purple Haze é o próximo stand da nossa lista. Sendo um dos stands mais mal aproveitados da obra, o Purple Haze é o stand do Fugo, um dos membros da gangue do Butcherati no começo da história. Além de um design ameaçador e uma natureza extremamente agressiva, o Purple Haze é o stand mais mortal de todos da história de Jojo, já que a habilidade dele é simplesmente exalar um vírus que, quando entra em contato com qualquer ser vivo, mata ele em questão de poucos segundos. Esse stand não foi muito utilizado pelo Fugo, justamente por isso, porque ele poderia acabar matando os inimigos e os aliados junto com isso, mas é inegável que ele tem um poder destrutivo absurdo e que ele foi muito mal aproveitado, já que na obra inteira nós vemos ele apenas uma única vez em ação, um desperdício tanto para um stand incrível desse. Abrindo nosso tão aguardado top 3 e começando com os stands mais fortes de todo o verso de Jojo, temos o Tusk, o stand do Johnny Joestar, o protagonista da parte 7. O Tusk é um dos poucos stands em Jojo que é separado por atos, igual ao Ecos do Koichi, que foi evoluindo aos poucos, e o mesmo caso é com o Tusk. O Tusk é o stand da obra com as melhores estatísticas de ataque disparadas em Jojo, e o melhor de tudo isso é que a combinação do spin das unhas do Johnny faz ele um stand que nunca vai decepcionar na ofensiva de batalha. Esse stand é tão forte e tão robusto que ele conseguiu separar a barreira do Love Train do D4C apenas na força bruta. Então sempre que você for pensar em stand de ataque ou stand com uma força esmagadora, lembre do Tusk. Afinal, ele é o melhor stand de todos nesse quesito, o que faz ele merecer estar no pódio dos stands mais fortes do nosso vídeo. Sendo considerado o stand mais apelão e impossível de derrotar por muitos por aí, o Golden Experience Requiem é o segundo lugar da nossa lista. Despertando após o contato do Golden Experience com a Flash de stand, o Requiem desse stand foi a última carta na manga para o Diorno derrotar o Diavolo. A habilidade desse stand é de loop de morte infinito, ou seja, o stand pode prender o adversário em um loop onde ele ficará morrendo infinitas vezes de diversas formas diferentes. E um ótimo exemplo para isso foi o próprio Diavolo na batalha final do Golden Wind, fazendo esse stand ser o stand com a defesa em combate mais elevada de todos em Jojo. E o mais engraçado é que o Diorno usou ele apenas uma vez, além de ter se tornado chefe da máfia com os poderes desse stand, ou seja, ele é invulnerável a ataques. Mas agora, que tal irmos para o primeiro colocado da nossa lista? E finalmente chegamos no primeiro lugar, o stand mais forte de todos no universo de Jojo, o Wonder of You. Sendo o stand do Toru, o vilão da parte 8 de Jojo, o Wonder of You não é o stand mais rápido e nem o stand mais forte em Jojo, mas o que faz ele estar em primeiro lugar é a sua habilidade. A habilidade do Wonder of You é de manipular nada mais nada menos do que a calamidade. Calma que eu vou explicar. Quando algo ou alguém tenta atacar ou causar algum dano contra a vida do Toru, o Wonder of You entra em ação com a calamidade. E nos próximos segundos,
você será atingido por algo proporcional ao que você tentou causar ao Toru. Pode ser desde um tropeço ou um coco cair na sua cabeça, até um meteoro cair em você e tirar a sua vida na hora. E essa habilidade é simplesmente impossível de anular, não importando o que você faça ou haja, fazendo Toru o vilão mais temido em Jojo e o Wonder of You um stand literalmente invencível, fazendo ele ficar no topo dos stands mais poderosos dentro da obra de Jojo. Bom, esse foi o vídeo. Tem um trabalhão para fazer, mas consegui fazer a minha lista de stands mais fortes. Se você tem alguma opinião, ou se você não concorda com essa lista, comenta aí o que você mudaria aqui embaixo, para a gente debater. E é claro, não esquece de deixar o like e se inscrever aí para me apoiar. Reza a lenda que quem se inscreve ganha um dia inteirinho junto com a Sabrina Carpenter. Se eu fosse você, eu não perderia. Mas enfim, o meu nome é Tamura, mas eu acho que disso você já sabe. Esse foi o vídeo. Até a próxima.